Oi, Boa noite. boa noite. Ué, E tu já tá na sala. eu estava virado. Boa noite, pessoal. Já botei para convidar. Boa noite, pessoal. Vamos ver aqui quem tá na sala. Jana. Alô, Anne. Jéssica. Vamos esperar um pouquinho, gente. Vocês estão bem? Vocês que já estão na sala, sim. Vocês que já estão na sala, se vocês têm endometriose, conhece alguém que tenha uma endometriose, dores que não sabe, sintomas, diagnóstico ainda, convida todo mundo, porque a gente vai falar sobre um assunto muito importante, principalmente para nós mulheres. Homens também podem participar, para eles entenderem o que é a endometriose, o que ela pode causar na vida da mulher, como que ela se sente. Convidei todo mundo para a gente participar desse bate-papo, que vai ser muito legal. Então, quem tem dores aí, bora convidar. Quem já tem o diagnóstico, presta muita atenção. Se quiser fazer algumas perguntas, a gente vai estar aqui com a Marta, a doutora Marta, que vai falar sobre sintomas, tratamentos. E a Renata, que teve aí um diagnóstico, conviveu 9 anos com a endometriose, ela vai poder compartilhar com a gente essa experiência que ela teve, como que foram esses 9 anos. Isso. Então, bora convidar. Martinha, quer falar alguma coisa antes da gente iniciar? Não, é muito bom estarmos todos aqui. É importante chamar e convidar todo mundo, porque a informação é relevante, importantíssima. Temos dicas, temos muita coisa para falar, mas principalmente temos assim o relato de vida de uma pessoa maravilhosa que sofreu muitos anos, padeceu e que fez uma troca da dor por vida, troca de dor por muita coisa boa. Então, eu convido todos vocês a que vocês se identifiquem, chamem suas amigas também para que entendam o porquê que estamos aqui, porque nós estamos aqui por vocês que sofrem, por você que está do outro lado, que não sabe o que fazer, por você que não foi diagnosticado, que está se perdendo tempo valioso. Por favor, é para você este momento de reunião. Então, venha. Temos muita coisa para compartilhar. Isso aí. Eu estou sentindo que minha internet está meio falhando. Antes da gente começar, como é que tá aí para vocês? Estou sentindo Tá que eu tô, ótimo. às vezes... Tá direitinho. Tá legal? Tá, Então tá, para mim tá dando um delayzinho. tudo bem. E aí, quando começar, né, a gente vai embora, para não ter que parar por causa de internet. Isso. Você pode ir falando, Ritinha, por que a gente pensou em fazer isso agora, né? Por conta desse Isso, assunto. então. Né? A Anitta, ela falou essa semana sobre a endometriose, falou que ela vai operar, e ela abordou esse assunto. E como a gente tem a Renatinha, né, que é a nossa amiga aí, que faz parte aí da nossa equipe, uma pessoa muito querida, ela passou, né, por esse processo aí de descoberta, né, um longo período sem saber o que ela tinha, sentindo dores e vários sintomas. Foram 9 anos nessa saga aí, né, até a descoberta, tratamento. E aí a gente, hoje, batendo um papo, falou, gente, vamos falar, porque esse assunto é tão relevante, é tão importante, né, porque afeta tanto a vida da mulher e quem está em volta também, né, as pessoas que fazem parte, né, do convívio, os amigos, o cônjuge. Então, é um assunto, assim, que vale a pena a gente abordar, falar, e assim, que bom que a Anitta veio a público e falou, porque abriu esse canal para a gente poder falar sobre esse assunto e, de repente, ajudar tantas mulheres que estão convivendo com isso
né? E que às vezes não sabe o que é, quem procurar, como que pode tratar. Então, eu vou pedir para a Renata se apresentar rapidinho, falar um pouquinho dela, né? Para depois a gente começar a fazer algumas perguntas e ela poder compartilhar com a gente. Renatinha, Isso, pessoal. Fala um pouquinho de você aí para o pessoal te conhecer. Boa noite, pessoal. Então, eu fico muito feliz cada vez que eu faço uma live, que eu falo desse assunto na internet. Eu fico muito feliz, porque, na verdade, eu passei por esse processo. Então, depois que a gente passa, né, e por tudo que a gente passa, a gente fica muito feliz em poder falar do assunto, né? E hoje, por exemplo, eu fui no hashtag endometriose agora, só fala tudo Anitta, 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 Anitta. Então, por isso que eu achei que realmente seria relevante ser nesse momento. E eu acho que a gente pode ter surpresas aí, né? De dar uma continuidade, né? Assim. Porque realmente, quando a gente foi levantar essa pauta hoje, a coisa ficou bem mais profunda do que só um encontro nosso aqui. Então, assim, meu nome é Renata Cresson, né? Para quem não me conhece. Eu vou fazer 49 anos. Eu sou publicitária, eu sou professora, eu sou empreendedora. E, na verdade, assim, eu continuei sendo tudo isso e tendo endometriose. Só que a grande questão é a dificuldade de você continuar a sua vida normalmente, como qualquer mulher continuaria, tendo endometriose. Então, assim, só quem tem é que sabe, né, que entende o porquê, por exemplo, que a Anitta falou, tipo, a gente não merece passar por tanta dor, né? A gente não é normal passar por essa dor toda, o tempo todo. E ela levou 9 anos, né? Então, assim, eu também levei 9 anos, foi até uma coincidência, mas realmente é bem, bem, bem difícil. Eu sou de Aperibé, né? Para quem não conhece, é uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, com 10 mil habitantes, né? Bem pequenininha. E, na verdade, eu fiquei aqui por conta de uma das vezes que eu quase morri. Então, não sei se você quer... E foi quando eu quase morri nessa primeira vez aí, que eu fui começar a buscar, né, esse diagnóstico, porque eu não tinha noção, na época não se falava. Por isso que eu acho que a gente tem que falar sim, e quantas vezes forem precisas, a gente tem que falar. Tá bom? Gente, é tanta coisa, porque hoje a gente montando isso, né? A gente foi vendo que tinha tanta coisa pra gente falar que eu acho que não vai ficar numa live só, gente. A gente tem muita coisa para falar sobre isso, né? Então, assim, eu queria começar perguntando a Renata como que foram, assim, quando começaram os sintomas, porque Renata falou que ela demorou muito tempo até o diagnóstico, né? Então, assim, os primeiros sintomas, você percebeu que tinha alguma coisa errado com você, ou que você achava que estava tudo normal, que fazia parte do ciclo menstrual, que é isso mesmo, que a dor faz parte mesmo, ou você achava que tinha alguma coisa estranha, logo assim no começo? Não, então. Na verdade, para a gente é sempre muito difícil, porque a gente nunca sabe o que é mesmo do período menstrual e o que não é, né? Eu nunca tive dor de cabeça, cólica, nada disso. Tanto é que eu fui apresentada ao remedinho para cólica menstrual já com 30 e tantos anos de idade. E eu nunca tive essas coisas. Mas eu, na adolescência, eu apresentei uns sintomas muito estranhos, tive que fazer tratamentos de várias coisas no ovário policístico, não sei o quê, essas coisas todas que a gente apresenta, e aí eu não sou médica, né, para falar dos nomes e tudo, a Marta depois pode falar. Mas eu sempre tinha o ciclo todo muito direitinho, eu não sentia nada, sempre bem. Depois, com 32 anos, já bem mais velha, 32 ou 33, eu comecei a apresentar dores de cabeça, cólica, e aí a coisa começou a ficar estranha, né, depois de tanto tempo. Mas a gente sempre ouve, né? O corpo da mulher muda, a gente não, né? É assim mesmo. Você vai no médico, o médico continua repetindo que é assim mesmo e tal, e você vai acreditando que é. E a grande questão é que, como eu e meu marido, né, depois disso eu casei e tudo, eu e meu marido, a gente nunca
planejou ter filhos, eu acho que isso se agravou e virou uma endometriose profunda, porque a gente não queria ter filho. E eu percebi que a maior parte das mulheres descobrem quando começam a querer ter filho. Porque aí começa, né, a ter a questão da infertilidade, de não conseguir, e aí vai buscar ajuda. E aí, geralmente, essas mulheres não têm dores, não têm ali o mal-estar, o incômodo, que geralmente a que tem a endometriose profunda acaba tendo muito, né? Porque o próprio nome já diz, uma coisa que acomete muitos órgãos, né, da barriga. Marta vai saber falar melhor sobre isso, mas enfim, é isso. Então, assim, é muito custoso nesse início por causa disso. E eu falei que eu fiquei aqui porque eu passei mal aqui, eu tinha diarreia, uma coisa horrorosa, era uma coisa infinita e muito sangramento. Então, assim, eram coisas absurdas que você começa a procurar e aí fala, é uma virose, é uma diarreia que deu assim, assado, aí você volta para casa, você vai e volta. Então, eu acho que a questão do tempo que a mulher leva para diagnosticar é em virtude de tantas coisas que podem ser, você fica procurando por aquilo, né? E você é só o doente nessa situação, a doente nessa situação, e você não tem caminho, né, para seguir. Por isso que eu acho tão importante falar, que não é normal. Tem que ser. Cara, muito legal isso, porque assim, nossa, virose, gente. O diagnóstico de virose é assim. E outra coisa, esse relato seu. E a dor é tipo assim, mulher sente dor mesmo. É assim mesmo no período menstrual. Tem gente que desmaia, gente, de dor. Eu, nesses 9 anos, eu senti todo o relato da pessoa tá normal, assim, de repente cair, desmaiar. Exatamente. Eu senti a dor do parto. E assim, eu ouvi uma pessoa falando também que como é interno, às vezes a pessoa tá olhando para você, você tá normal, e de repente você desmaia, e a pessoa não entende, porque é você sentindo, tá ali dentro, não é uma coisa, né, quebrou um braço, você viu que o braço tá ali, engessado, quebrado. Mas a dor interna, quem está de fora não está nem imaginando, né? E as pessoas, essa normalidade, é normal, a mulher sente isso mesmo. Aí você vai para o hospital, eles te dão uma injeção, não fazem o exame, não investigam, né? E aí te dá a injeção, passa a dor, você vem para casa e continua com o problema, né? E você relatar isso, que como você não quis ter filho, o diagnóstico acabou demorando mais, porque quando a mulher quer ter filho, começa a investigar, né? E como vocês não queriam... Exatamente. Aí o diagnóstico foi muito tardio, né? Isso aí vai acometendo muito mais, porque a cada vez que a mulher fica menstruada, quem tem endometriose, vai piorando, porque vai aderindo ainda mais a todos os órgãos. E aí não é só, a gente pensa assim, é só dor, ou é só dor de cabeça, é só aquele mal-estar né, de quando a gente está menstruado. Não, gente. Eu sangrava por dias a fio, tinha hemorragia. Eu não conseguia ficar de pé. Eu cheguei a pesar 42 quilos, hoje eu tenho 53. Entendeu? Então, assim, são coisas absurdas. Essa primeira vez que eu falei que eu fui parar no hospital, que eu quase morri, eu tive uma peritonite. Então, e da peritonite foi uma sepsemia. Então, foi uma coisa muito séria. E aí, foi buscar o que tinha acontecido para ter acontecido aquilo. E a primeira médica que me viu, que é uma ginecologista, falou assim, nossa, isso está ótimo. Só uma infecção urinária mesmo. Depois de eu ter contado tudo isso. Então, assim, é muita desinformação, é muito problemático para quem vive, e geralmente o entorno fica achando que é uma bobagem, porque já está, né, arraigado nessa sociedade de que mulher passa por isso mesmo, e deixa internar todo mês para poder tomar remédio na veia, ou sei lá o que mais essas pessoas passam, né? Então, assim, eu já tive risco de trombose, eu já tive uma crise desabsortiva, que foi dessa vez que eu nenhum alimento, meu corpo captava nenhum alimento, eu não fazia digestão de nada. Então, assim, é muito sério,
Só que, né, as pessoas só pensam nessa questão, ou de ter filho, ou de estar sentindo só alguma dor ali que pode estar incomodando. Então, eu tenho adenomiose. Aí você falando da dor de cabeça, da cólica, quando eu ia para o hospital, ou eu ia com uma dor de cabeça insuportável, no mês era dor de cabeça e no outro mês era cólica. E aí eu tinha que ficar lá internada, tomando injeção, e aí a médica me orientou a suspender a menstruação, tomando anticoncepcional direto. Exatamente. E eu tomei durante 5 ou 6 meses. Aí eu senti que eu estava engordando muito, eu falei, eu quero parar com isso. Quando eu parei, veio a menopausa. E depois da menopausa, eu não senti mais nem cólica, nem dor de cabeça, mas a adenomiose está lá. E eu nem sabia, assim, foi por causa de um exame mesmo que diagnosticou, mas eu achava, porque eu liguei, eu tive 3 filhos e acabei ligando, e essas dores em decorrência da ligadura, e você começa a imaginar um monte de coisa, né? Marta, então, quer falar assim, alguma para coisa, mim, Marta? Disso? eu vou até passar para ela informar a gente, né, desses sintomas e tudo. Então, para mim, a menopausa ajudou, porque quando a menstruação parou, eu queria até que Marta falasse um pouco sobre isso, né? A interrupção da menstruação, o período da menopausa, né? O que ele interfere de fato nisso. Uhum. Martinha, fala aí pra gente, que a gente quer saber a parte clínica mesmo, né? Gente, boa noite. Entender Boa melhor. noite. Olha só, vamos conversar porque é um assunto extremamente sério, para que vocês tenham noção. Vamos aos números. A lei dos números é boa. 10% das mulheres têm menopausa, têm endometriose, ou seja, de 10 mulheres, uma tem endometriose. Sabe o que significa isso? Só um minuto. Desculpa, que Sofia chegou aqui. 10%, uma tem. Certo? De 10, uma tem. Sabe quanto representa em números? 200 milhões de mulheres têm endometriose no mundo. Façam as contas. 200 milhões de mulheres sofrem todos os meses porque a menstruação é mensal. Para que vocês entendam a proporção que tem, este problema é mais comum do que a gente pensa. 200 milhões que já tem diagnóstico, porque você faz um subdiagnóstico. Esse que é o problema. Lembrem que a dor é uma condição subjetiva, é só você que sente, é só você que sofre. Então, como as mulheres estamos predestinadas a aceitar a dor, a conviver com a dor, não, mas a menstruação dói. Mas eu falo para vocês, até que ponto a dor vai tirar sua paz, sua energia, seus sonhos, seus pensamentos? Você não faz mais nada quando você está com dor. Acaba, fechou, porque verdadeiramente a dor limita você. Então, 200 milhões de mulheres que sofrem. E lembrem que nós temos 2 ciclos. O primeiro ciclo é o estrogênio. 15 dias estamos sendo comandados pelo hormônio estrogênio. O estrogênio prepara o endométrio. O que é endométrio? É a camada interna do útero. O útero tem 3 camadas. Então, o endométrio é de dentro. O estrógeno trabalha nele, o estrogênio trabalha nele 15 dias, preparando o tecido com hormônio para que quando chegue a menstruação, ele se descame. E aí você ovula e vem depois sua progesterona e você menstrua. Só que aqui na endometriose, o problema é o seguinte. Existem causas familiares, genéticas, alimentares, estresse, alimentação pró-inflamatória, quando a gente come tudo que não deve, glúten demais, leite, muito doce, tudo isso piora também. E esses todos os fatores, né, que levam a que se altere esse tecido do útero. Imagina o endométrio que está dentro do útero. Ele sai, se localiza no intestino, no peritônio, que é aquela camada que envolve todos os órgãos, na bexiga, nas trompas, no ovário. Imagina. Gente, eu quero que vocês pensem um minuto. Quando a gente menstrua, sente aquela cólica, a gente sente.
Mas no útero, que é pequeno, imagina aquilo 10 vezes 1000, porque está lá no útero, porque está lá fora no intestino, porque está na bexiga, nós temos 6 metros de intestino, então imagina O tudo isso meu tinha em inflamado. todos esses lugares, Marta. O meu estava Então, em todos esses lugares. a dor é crônica, é uma dor pélvica generalizada. E sabe o que acontece? Como esse tecido fica localizado lá, imaginem só, diferentes lugares do útero, a cada 15 dias vem na gasolina, que é o estrogênio, e acende. E aí acende, o intestino inflama, e a bexiga também, e vem nos outros órgãos. O útero elimina pela menstruação, mas e os outros órgãos que estão cheios de focos de endométrio fora do útero? Gente, então, isso é terrível. Por isso que a dor se transforma numa dor crônica. Então, vamos lá. Vocês imaginaram, todos esses focos vão ficando lá em outros órgãos, mas eles estão sendo alimentados pelo estrogênio, que é aquela gasolina. Todo mês eles crescem. Eles crescem, eles se espalham. E eles produzem bridas, aderências, que são obstrução. Por isso que pode obstruir o intestino, pode dar uma obstrução intestinal. Por isso que pode dar peritonites, por isso que pode dar muitas alterações abdominais. Pode ser confundido com outras doenças. Então, pelo amor de Deus, eu falo com todos os meus pacientes, e estamos aqui para isso. Toda vez que a menina, antes de começar a menstruar, tem que ir na ginecologista, tem que ter acompanhamento anual na ginecologista. Quando ela tem dor porque menstrua, beleza, mas desconfie quando é tão intensa que atrapalha a sua vida. E desconfie quando, além da dor, passa dos limites, menstrua demais, porque elas ficam menstruadas o mês todo. Isso não é possível, não é fisiológico. E quando tem sintomas associados, diarreia, desconfie quando a mulher tem infecção urinária a repetição, desconfie quando a mulher começa a reclamar que tem dor quando tem relação sexual, porque não dói. A relação sexual tem que ser prazerosa, não pode doer. Então, por favor, lembre que eu sempre falo nas lives e nas reuniões, o corpo grita. Ele grita por diversos sinais que o corpo dá. Nós temos que captar isso. Como médicos, temos que ser sensíveis, como profissionais da saúde. Não é normal ter dor desse jeito. Eu falo, não é possível que tenha que passar 9 anos com o sofrimento da mulher para que o médico não faça uma bendita tomografia, uma ressonância magnética. A ressonância, que é o exame que pega melhor, ou uma laparoscópia também, que é um exame mais invasivo, mas que pega. Então, por favor, não se permita, não aceite ter dor nesse extremo. E é mais, a dor cada dia vai ser pior. Então, ele tem uma tendência a crescer, a se multiplicar, porque ele tem gasolina, que é o estrogênio. Então, você vê, um mês tem 30 dias, 15 dias o estrogênio está fazendo os efeitos dele. Aí vem na progesterona e dá uma segurada. Aí você menstrua e relaxa. Aí depois, de novo, a palhaçada começa 15 dias depois. Então, por favor, entenda. Não é normal. A gente tem que dar um basta nisso. Então, menina, se você vem que tem alguma coisa que não está funcionando normal no seu organismo, muitas infecções urinárias a repetição, intestino que está funcionando mal, ou seja constipação crônica ou diarreia contínua, ou relação dolorosa, ou muita alteração na parte vaginal, corrimento, doença pélvica vaginose, que a gente chama, pelo amor de Deus, acompanhamento com ginecologista. E fale para ele, sim, vou fazer os exames, tudo, mas questione. Eu gosto de pacientes informados, eu gosto de pessoas que têm informação na mão. Doutora, não pode ser endometriose, porque não é normal que eu tenha esta dor. Poderia, por favor, passar uma ressonância magnética? Existem exames para isso. Eu ia falar isso, Conversa com o seu Marta. médico, exatamente. Eu ia falar isso, que a paciente, o que acontece? Eu acho que é aí que é o X da questão. Que nós mulheres, como você falou, a gente está tão acostumada a sentir as coisas e ter que engolir, ficar quieta, porque é normal mulher sentir isso ou aquilo, que a gente vai ao ginecologista só para fazer um preventivo, faz a mamografia e tá tudo certo
e tchau, entendeu? Então, assim, a gente não fala para os médicos. Então, também o médico não vai adivinhar nada do que você passa, do que você sente. Então, a gente precisa verbalizar. E aí, e também desconfiar. Tipo, se uma pessoa, se um médico falou alguma coisa que foi o que aconteceu comigo, meu marido queria bater no médico. Ele falou assim, não, eu vou lá, porque ele não tá te vendo em casa. Você berrando, porque eu sou a pessoa mais forte que tem para dor. E agora, depois desse processo todo, agora então, nem se fala. Mas ele falou que não é possível, não tá normal e tal. Então, quer dizer, eu tive que ir procurando médicos até acontecer isso que aconteceu, porque aí eu fiquei quase um ano, assim, desse jeito, e acabou no final de ano, eu nesse estado, 8 dias internada, grave, gravíssimo, que eu ouvi o médico dizer para mim, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer para um paciente grave, agora é com você. Então, por que eu falo, e eu gosto de falar para as pessoas, todas as mulheres, que estão com, que conhecem alguém que está com, ou que tem algum sintoma, justamente para não chegar no ponto que eu cheguei. Não quer dizer que as pessoas que estejam aqui e que têm endometriose que vão passar pelo que eu passei. Justamente o contrário. Se começar a procurar tratamento e fazer as coisas que tem que fazer, porque a gente tem que fazer, tá, gente? Não adianta falar assim, eu adoro comer pizza, ai, meu Deus do céu, eu prefiro não comer alimentação que vai me inflamar para eu não sentir nada. Então, assim, cada um, né, tem a decisão que vai tomar. Então, é sobre isso. Não sei se eu invadi outra pergunta aí, mas... Não, mas está certo. Deixa eu te falar, Renatinha. O que acontece? Tudo na vida, quando é precoce, diagnóstico precoce, é melhor. Por quê? Veja bem, a endometriose, ela começa pouco a pouco, saindo do útero para alguns órgãos. Na medicina, não se sabe exatamente a causa, o porquê que leva a isso. Algumas teorias falam que o sangue retrógrado que vai subindo, ele deve descer, mas por algum motivo, porque como tem movimento o peristaltismo do útero, porque ele se mexe, ele é um músculo, retrogradamente ela retorna o sangue. E o sangue sai pela trompa, vai pelo ovário e cai no peritônio, né? Cai no intestino. E por isso que ele vai andando e vai viajando, né? Porque tudo tem relação. Aí o que acontece? Nós temos uma classificação para essa endometriose. Ela pode ser superficial, quando eu sou compromete de 1 a 3 milímetros dos tecidos. Profunda, quando passa mais de 5 milímetros. Temos abdominal, quando ela vai para cicatrizes da cesárea. Você acredita? Ela vai para cicatrizes, para a região inguinal, para o umbigo. Ela pode andar e viajar desse jeito. Pode ir para o intestino. Gente, esse é o pior. Porque o intestino tem movimento contínuo, porque ele está se movimentando continuamente. Então, gera gases, dores, né? Então, por isso... Misturado com sangue, imagina. Então, por isso a importância de estarmos fazendo o diagnóstico precoce. Porque aí que está o pulo do gato. Você deixou o crescimento, a viagem daqueles focos de endometriose para outros órgãos, ele vai produzindo bridas, ele vai produzindo obstrução. Sabe o que acontece com o útero? O útero se deforma. Ele fica com dificuldades, a trompa se torce toda. O ovário, que deveria estar com vários óvulos para fazer o processo de ovulação e começar, porque lembra que nós nascemos com uma quantidade X de óvulos. Cada vez que ovulamos, vai descontando. Cada vez que a mulher vem, a mulher quer ficar grávida com uma maior idade. Então, ela tem menos óvulos, menos possibilidades. Aí vem a endometriose e compromete os óvulos, fecha. O que acontece? Da infertilidade. Então, pelo amor de Deus, não permita que aconteça isso. Se a gente faz o diagnóstico precoce, você vai fazer muita coisa. Vai fazer com que não evolua para outros órgãos, né? Tem que se alimentar bem. Está confirmado que todos os alimentos inflamatórios
glúten, leite, corantes, embutidos, tudo que é com muitos condimentos, temperos, tudo que é muito industrializado. Isso a gente vai falar depois. Sim, mas só para falar por que a gente tem que mudar essas coisas. Então, pensem, vamos no médico, todo mundo vai sair de aqui com um compromisso marcado. Vou na minha ginecologista e vou bater um papo reto, porque eu quero saber mais como está meu estado de saúde, né? Dor não é normal. Excesso de dor não é normal. Marta, qual é a diferença da endometriose para adenomiose? Ela tem as mesmas complicações? É localização, Ritinha. A adenomiose fica internamente no útero, ela não sai. E a endometriose é extravação, quando ela viaja para outros órgãos. Eu tinha os então dois. a endometriose é pior porque ela vai para outros lugares. E a adenomiose, ela fica ali. Uhum. A endometriose, porque ela vai para outros lugares. A adenomiose fica ali, né? Sim. Mas pode ocasionar alguma coisa grave também, porque tem pessoas também que têm adenomiose. E às vezes tem e nem sabe, né? Também sente dores. A adenomiose já só está na menopausa, já não tem alimento hormonal, ele evolui e fica quieto. Não se preocupe, mas aí você acompanha. Ótimo. Tá bom. Ô, Renatinho, o que eu queria que você falasse, assim, que você falasse desde que começou os sintomas, quanto tempo demorou para o diagnóstico e até você fazer, no caso você fez a cirurgia, né? Quanto tempo demorou do diagnóstico até a cirurgia? Nesse processo, até o diagnóstico, fala um pouquinho rápido, assim, a evolução, se foi aumentando, se foram surgindo novos sintomas. Depois a gente vai falar o que isso afetou, né, na tua vida profissional, pessoal. Mas fala desse processo aí, desde que você começou até a cirurgia e o diagnóstico também. Na verdade, para descobrir mesmo, assim, de pensar assim, teve um médico que foi lá e comprovou através de imagem e tal, né, de exame que tinha realmente. Nem demorou muito, justamente por eu ter trocado de médica. Eu voltei na minha médica da adolescência, né? E ela não sabia, não é especialista, né, em endometriose e tudo, mas ela tem noção, é isso que eu tô falando. É ir numa pessoa que não é especialista, mas pode encaminhar para um especialista muito bem, né? Não falar besteira que é assim mesmo, né? E aí ela de cara me falou que eu tinha que fazer um exame, uma ressonância magnética, mas que era para ir num determinado lugar, porque aí aquela pessoa que faz a leitura daquela ressonância também é especialista. Então, assim, tem coisas, né, tem nuances, assim, que ajudam, né? Porque tem muita gente que faz uma ressonância, em qualquer lugar, quem faz a leitura não é especialista e não vai enxergar, porque não é um exame que, tipo assim, esse exame é para endometriose. Não, é uma ressonância da pelve, que pode diagnosticar qualquer coisa, e aí quem sabe ler aquilo, né, ter um olhar para aquilo, vai conseguir enxergar. E assim eu consegui. Gente, na verdade, eu fiquei 3 anos com diarreia. Por quê? Eu fiquei comendo arroz, frango e batata sem tempero, sem molho, sem não sei o que, porque nada parava. Enquanto isso, não tinha especialistas, não tinha lugar. Isso foi muito tempo, porque em 2018 eu fiz minha cirurgia, 9 anos atrás, faz as contas. Ninguém se falava igual se fala hoje no Fantástico, Drauzio Varela, os programas, né, da manhã, da TV aberta e tal. Então, hoje em dia, a gente tem esse falando. Nessa época, não tinha. Então, realmente, muito complicado. A quantidade de vezes que eu fui parar em emergência, né? Porque eu estava desfalecendo, de tão desidratada, um monte de coisa. E aí, numa dessas, que um médico que era ginecologista estava na emergência. Olha que coincidência. As coincidências, né, que não são coincidências, né? Deus ajudando a gente. Ele era ginecologista e ele falou assim, olha, eu coloquei na minha esposa um DIU que era para ajudar ela nisso.
você não quer testar? Tipo assim, né? Eu falei, eu quero testar qualquer coisa. E assim eu fiz, porque foi o único jeito. Pra você ter uma ideia, esse DIU, ele, em 6 meses, a mulher já praticamente para de menstruar. Eu levei 2 anos e meio. Só pra você ter uma ideia do tanto que eu sangrava, porque era hemorragia mesmo, não era menstruação. Então, quando eu ia fazer os exames... Depois A Márcia perguntou se você chegou a tomar sangue. Não cheguei a tomar sangue. Na verdade, eu não sei nem se eu precisava, né, Márcia? Mas é isso que eu tô falando. Era tanta coisa que eu não tinha mais, tipo assim, pra onde ir. Tipo assim, agora eu vou pra qual especialista? Eu fui de todo tipo, gente. Do proctologista ao nem sei o quê. Eu acho que eu só não fui no hematologista, né, Márcia? Se eu tivesse ido, talvez eu tivesse... Não conhecia a Márcia ainda, né? E aí, a única coisa que eu chegava e falava assim, gente, olha bem, dá pra me dizer alguma coisa? Porque acho que era isso, a gente fica querendo ter alguma coisa. Tipo, me diz o que é, né? Tem gente que falava assim, ai, mas isso for câncer. Eu falava assim, gente, eu acho que por câncer eu vou agradecer. Porque o câncer tem tratamento e a gente pode, né, ir atrás de um tratamento para resolver. É muito e assim, ruim ficar sentindo as coisas sem saber o que é, né? Sem ter diagnóstico. Porque você não sabe o que você vai fazer. Na próxima, se realmente a gente vai fazer a próxima, e aí vai muito das pessoas que estão aqui falarem se elas querem próxima, né, para completar esse assunto, eu vou mostrar uma foto minha, que eu nem trouxe hoje, porque eu sabia que hoje ia ser mais uma introdução. Se vocês virem minha foto, me virem hoje. Tem gente aqui que me conhece, eu tô vendo a Vera entrando aí, ó. A Vera é minha manicure. A Vera já chegou a fazer minha unha de cama. Foi nesse dia que eu quase morri, eu tava com peritonite. Ela tava fazendo a minha unha e eu desmaiei na frente dela. Ela terminou de fazer minha unha na cama. Então, assim, só quem viveu comigo lá atrás é que sabe como que eu era, né? E a pessoa que eu me tornei agora. E aí você descobriu, teve o diagnóstico com 5 anos já de... Aí, em 2018, eu fui fazer. Então, foi 2009. Aí, depois foi 2000 e... Vamos pensar aqui, 5 anos, com 4 anos depois é que eu consegui fazer a cirurgia. E aí, gente, é um processo muito complicado de se resolver, assim. Não é uma coisa que se resolve da noite para o dia. Hoje em dia existe cirurgias até, eu acho que pelo SUS, mas os especialistas são particulares, então você tem que realmente estar bem. Não é qualquer médico que faz, né, essa cirurgia. Não é. A minha, como era muito acometido, teve que ser uma cirurgia multidisciplinar. Isso quer dizer que tinha uns 12 profissionais na minha cirurgia, mais ou menos. Tinha da nutricionista, da psicólogo, fisioterapeuta respiratório, não sei mais o quê, e não sei quantos ginecologistas, não sei quantos cirurgiões, e tipo, proctologista, o gastro, e era muita coisa. Eu brinco que eu falo que era igual festa. Mas acaba que eles falam que eu era paciente fora da curva. Porque eu sempre achava que era estudo também, né? Você virou estudo, né? Virei estudo literalmente, porque foi o Instituto CRISP lá no Rio que fez para mim, e eles me mandam pesquisa até hoje, porque realmente eles estudam isso e o comportamento, né? Como a mulher fica depois, o que a gente sente antes. Geralmente essas mulheres entram em depressão profunda, né? Depois, isso que eu tô falando, a gente pode falar... afeta muitas áreas, né, Renata? Afeta muitas áreas. Isso aí. Quase todas, praticamente, né? Todas. E aí, eles falavam que eu era fora da curva, porque eu chegava lá rindo e tal, porque eu entendia que se a cabeça não estava boa, o resto não estava bom mesmo, então a cabeça tinha que estar funcionando bem. Era a única coisa que eu podia fazer por mim, era isso. Porque realmente só assim você... Agora a gente vai entrar, assim, na questão da família, pessoal, do trabalho. Quando você começou com os sintomas, você já era casada? Estava namorando? Como é que... Já era casada. E, na verdade, isso aí, eu acho que é um dos sintomas, né?
Toda médico que eu ia, né, quando a gente sentava na sala de espera, geralmente eram todas aquelas mulheres, né, que ficavam ali com os mesmos pensamentos, com as mesmas caras, todo mundo depressivo, por isso que eu chegava rindo, né? E geralmente elas chegavam separadas. Então, assim, eu acho que é por isso que eles falavam que eu era paciente fora da curva também, porque meu marido sempre esteve junto, e uma das primeiras coisas, né, a primeira pergunta que o médico fez para mim foi essa. Ela falou assim, olha, o seu útero tem adenomiose e ele tá duro igual um pedaço de pau. Tipo, não vai adiantar, você não vai conseguir ter filho. Vocês ainda querem ter filho, tipo assim, para tentar, né, de alguma forma, que ainda não tinha visto como tava, né? Aí, Fabrício, foi a primeira coisa que ele falou. Ele falou assim, olha, eu preciso da minha mulher viva. Porque não adianta, né, a gente ter filho e ela não conseguir cuidar dele, porque realmente eu não tinha nenhuma força e nenhum... E veio uma coisa aqui rápido, da próxima live o Fabrício vai ter que participar. Porque ele, como homem, ele vai ter que dar o depoimento dele. Porque isso é muito importante. Muito. Você vê quantas mulheres se separam de verdade, porque ou o homem quer filhos e ela não vai poder dar esses filhos, né? Porque às vezes está num estágio tão complicado que não vai poder mesmo ter filhos. O homem, às vezes, não suporta ver aquela dor, não entende, né? Exatamente. E aí também não quer participar daquilo. Doente. Foi o que eu ia falar isso com vocês. A gente não ia evento, eu não conseguia ficar sentada, eu não conseguia ir à missa, porque eu não conseguia ficar 1 hora sentada. Determinados lugares, eu não conseguia ficar sentada para trabalhar, e aí eu tinha que deitar. Então, assim, gente, realmente... A gente fica e é muito difícil no relacionamento conjugal, gente, de verdade. O homem tem que ser muito parceiro, tem que amar muito, porque é complicado, né? Então, a gente vai querer que o Fabrício dê o depoimento de hoje, não, gente. Vamos fazer outra. Quem topa aí que o Fabrício participe? E quem tem endometriose que gostaria que os parceiros ouvissem o depoimento, né, de uma pessoa que, coloca aí, que passou por esse processo, que superou e que hoje está aí, né, graças a Deus, bem, né, para poder compartilhar a história. E a gente, assim, tem que agradecer a Anitta mesmo, né, porque através desse depoimento dela, como mulheres hoje vão conseguir procurar ajuda e o olhar, né, das pessoas, quando a pessoa fala que tem a endometriose, não achar que é qualquer coisa, não achar que é assim mesmo, né? A mulher sofre mesmo na menstruação, tá tudo certo. Né? A gente olhar com outro olhar, né? E se eu não empreendesse, eu estaria passando fome. Porque não tem nenhum lugar, né, alguma empresa que segure uma pessoa passando mal o tempo todo. Porque não é tipo... outra coisa para a gente elaborar também e falar, né? Que atrapalha no processo mesmo profissional. Porque se você é um CLT, se você trabalha numa empresa, como é que você vai ficar sem ir trabalhar mais tempo em casa do que no trabalho? Um assunto para poder não ter mais você lá na empresa. Vai rapidinho achar não tem mais essa vaga... Realmente a gente não vai ter mais esse setor, vai inventar... Ainda tem isso, né? As pessoas perderem o emprego, não conseguir se recolocarem. Gente, a gente tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Relacionamento, né? Como que, né? Os homens, né? Ouvindo essa live, entender, né? Como que a mulher está, gente, porque a mulher está muito fragilizada. A família é uma coisa super importante e geralmente a família não entende, mas ao mesmo tempo a família passa por esse processo como se a pessoa tivesse um câncer. A família inteira passa por isso junto, entendeu? Porque ela vai vendo aquilo, ela não tem o que fazer, a família não tem o que fazer. Né, as pessoas vão olhando aquilo, vão definhando, a gente vai definhando. Eu fui definhando, gente. Definhando. Eu cheguei a ponto
dos grupos de oração, de todas as religiões, você pode imaginar, vem até a mim e falar, eu posso orar por você? Quando a gente ouve isso, da pessoa estar doente, é porque você sabe que você está muito mal mesmo, né? Então, assim, é gratificante, né, ao mesmo tempo, mas você percebe que realmente a coisa não vai bem, porque, né, você tem tanta gente querendo, né, te ajudar nesse sentido, nem que seja com uma energia positiva, né, com uma oração, alguma coisa desse tipo, porque realmente as pessoas não podem fazer nada. E é a gente doente é que tem que correr atrás. Isso que é o triste. E assim, depois que você operou, melhorou, você ficou curada, não sente mais nada, você tem que continuar com algumas coisas. Ó, quando opera, cura, como é que é? essa pergunta é ótima, porque, na verdade, eu acho que... Eu até falei isso na semana passada, ou retrasada, porque eu fiz 5 anos, né? 5 anos de cirurgia. Foi em 2018, não. 4 anos. 4 anos de cirurgia. Então, na verdade, eu até falei sobre isso. Eu falei, gente, acho que o primeiro mito de tudo isso é que é crônico e você vai ter isso pro resto da vida e você vai morrer com isso. Vai, por exemplo, igual você falou, você tem adenomiose, beleza. Então, se ela não te afeta mais, né, o seu útero continua aí com adenomiose. Então, realmente, ela é crônica porque ela continua aí dentro. Pelo médico, o médico entrou na cirurgia, assim, juro por Deus, eu tava voltando da anestesia, o Fabrício chorando e ele chorando. O chefão, o doutor Cláudio Crispo, ele entrou porque ele falou, não, eu faço questão de fazer a cirurgia. Ele entrou chorando dentro do meu quarto e querendo procurar o Fabrício, eu curei ela. Aí nessa hora eu chorei, porque eu não sabia o que estava se passando, se eu estava sonhando. Depois eu descobri que eu não estava sonhando. Mas por quê? Porque ele conseguiu ir em todos os caminhos, enxergar tudo que precisava, descolou, desaderiu, não sei o nome, tá? Não sei se estou falando certo, mas fez tudo o que tinha que fazer, retirou aquilo tudo e continuou tudo lá. Então, tipo, eu não tenho útero, eu não tenho as trompas, eu não tenho... deixaram os ovários, porque eu não tinha entrado na menopausa ainda, ele estava perfeitinho. Mas o que acontece? Eu, na verdade, eu fiquei curada. Agora, Renata, mas então por que você sente ainda algumas coisas e tal? Porque, na verdade, foram 9 anos com isso dentro da minha barriga. Gente, é uma coisa, né? Muitos órgãos. Deixa eu falar uma coisa, essa questão da cura, da cirurgia. Entre mais se demore de fazer o diagnóstico, pior será o procedimento cirúrgico a ser realizado. Então, imaginem, Flor, pensem comigo, junto. Não sei se vocês já viram no abdômen como é que fica muito junto. O intestino em cima, a bexiga, o útero colado. É muito pequeno para tanta coisa junta. Então, por favor. Eu vi a gravação, Marta. Eu vi a gravação. Gente, é igual uma cola branca. Olha só, a cirurgia é extremamente invasiva, é extremamente delicada. São 6 metros de intestino. Eles têm que soltar o intestino todo, tirar da cavidade abdominal, ir olhando pedaço por pedaço para ver o que tem ao olho humano, porque pode ter estruturas tão pequenas que você não consiga ver. Por isso a questão de cura, a palavra cura, se vocês analisam a questão e avaliam tudo na parte da endometriose, não tem cura. É porque existem fatores que ajudam a controlar a doença. Então, vamos lá. Você vai olhando tudo, vai limpando, lavando, retirando. Se tem cicatrizes, se tem bridas, tem que tomar cuidado na hora de retirar, porque pode abrir e perfurar o intestino. Pode perfurar a bexiga. Pode alturas que estão muito coladas. Então, a cirurgia é extremamente grande, invasiva, de cuidado, de muito detalhe. Tem que ser para um profissional cuidadoso, que tenha muita experiência, porque ele vai saber exatamente aonde a ressonância vai mostrar o local. Mas é no olho nu que você vai ver exatamente o que vai a verdade lá dentro. Então, entenda. Por isso que eu falo,
Vamos fazer o diagnóstico precoce. Não se permita ter dor. Não aceite falar que porque você é mulher tem que sofrer com dor. Mentira. Tudo tem um limite. Você se ama e tem que colocar um limite. Converse com o médico. Se o ginecologista não te dá papo, troca. Pede ajuda para outro ginecologista. Isso aí. Nós temos sempre que estar procurando o Concordo. melhor. Então, por favor, o senhor me recomenda outro. Tudo. Eu falo com meus pacientes, ó. Quando chegam pacientes informados, eu sei meus limites como especialista, eu sei até onde posso chegar. Quando eu não consigo controlar, eu tenho o dever moral de transferir meu paciente para um profissional que tenha mais experiência. Isso tem que ser feito. E vocês, pacientes, podem falar com o médico, com a educação, pedir para trocar para outro profissional, ou vocês procuram na internet, está aí para isso. Pegar os casos de profissionais que têm experiência. Pega indicação também, né, Marta? Pedir indicação. Claro. E aí vocês vão para a pessoa que é. Então, o que eu ia falar era isso. Tipo assim, isso que eu tô falando. A questão de cura é se você tem endometriose ainda ou se você não tem ainda. Mas a questão nem era isso que eu ia falar especificamente, mas é justamente da questão do que vem depois. Porque o seu corpo fica tão acometido durante tantos anos que é difícil ele ser o mesmo que ele era antes de você ter endometriose. Nunca será o mesmo, porque o impacto que esse tecido vai fazer lá nos outros órgãos é completamente terrível. A dor é crônica, isso se torna muito crônico. Mas olha só, o importante, você toma vários hormônios, né, que são inibidores, que aí para de menstruar. Ou seja, para de alimentar o tecido que é colocado em outro lugar. Por isso a importância de parar de menstruar. Diminui o excesso de sangramento, diminui a dor, diminui a inflamação, evita a proliferação e crescimento do endométrio em outros setores, evita as complicações, as deformidades da estrutura uterina, evita que isso leve à infertilidade, porque muda a arquitetura do aparelho reprodutor feminino. Então, por isso que temos que fazer precocemente. Aí toma os medicamentos, faz tudo que tem que ser feito, entra na menopausa. E suplementa muito. Exatamente. E aí o que acontece? Você evita, você sabe o que é ter uma anemia? A pessoa fica desprovida de oxigênio. Não pensa, pode desmaiar, como aconteceu contigo. Essas estruturas essenciais ficam comprometidas. Então, para que eu vou levar uma coisa que poderia ser pequena, que se resolve, a uma questão que tem um impacto muito grande na saúde, na vida da mulher? Então, vamos no ginecologista, vamos falar mais sim dessas informações relevantes. Pede o ginecologista. Ginecologista, pede, né? Fala. Exatamente. E aí vocês... Não aceita, né? Se o ginecologista não quiser pedir exame, troca de ginecologista. Na realidade, não é a questão de trocar. Você tem um papo. Imagina, o ginecologista é o médico que você mais intimidade tem, né? Então, você bate um papo. Mas, às vezes, tem alguns colegas, eu falo, porque eu posso falar, que são um pouco mais fechados, que ficam um pouco... não gostam de muito papo. E você tem o direito de falar. É seu corpo, é sua vida que está em jogo. Se ela não te dá papo, se não te dá continuidade, procura outras indicações, mas não fica calado, não fica... Ai, mas ele é meu amigo, amigo da família, ginecologista da minha vovó, até minha mãe. Ai, não, que isso, gente? Bora despertar, acordar. A gente tem que ser feliz, a gente não pode se permitir estar com dor, porque esta doença incapacita, paralisa, limita, te acaba e te mata em vida. Então, não deixe que isso aconteça. Se você conhece alguém, se você conhece uma pessoa que está sofrendo, por favor, nós teremos a segunda parte desta novela maravilhosa, deste filme, que vamos ter na próxima semana. Queremos que vocês coloquem aqui as perguntas para a gente guiar. Nós já temos uma estrutura, mas é tão legal escutar casos, ajudar a orientar melhor, que vocês podem continuar aqui, né, meninas? Com certeza. Então, em relação a temas, a gente tem o Fabrício. Coloque aí no chat o que vocês querem para a próxima, tá? Porque a gente tem algumas coisas para falar. O Fabrício falando enquanto parceiro, né? Como que foi para ele, né? Porque é bom ele falar também, relatar e trazer os
maridos, namorados, né, os parceiros para ouvirem e saber como é que eles vão poder lidar com essa situação. A gente tem como falar com relação ao trabalho, né? Quem trabalha fora, como que é isso? As pessoas, às vezes, que estão sem poder ter uma atividade profissional, gerar renda, porque não consegue trabalhar mesmo, ou porque tem muita dor e não está conseguindo produzir, ou porque realmente não para em lugar nenhum, porque não tem como, né? A pessoa sentindo essas dores, passando mal, desmaiando, tendo um fluxo muito intenso, acaba não conseguindo produzir. Sobre os tratamentos, a gente sabe que tem suplementação, tem medicamento, tem a cirurgia. Como que Renata fez do diagnóstico até operar, que demorou aí 4 anos, né, Renata? Até você operar. O que você fez nesse período aí para você conseguir se manter, né, bem e continuar a vida até a cirurgia? Então, coloque aí o que vocês... Ó, todo mundo aqui, o depoimento do Fabrício. Fabrício fazendo sucesso. Legal. Eu ouvindo. Não é muito familiar. Precisa mesmo, gente, se desdobrar. Esse assunto precisa se desdobrar em muitos. Depois disso... A gente aproveitar isso, né, que a Anitta citou, e a gente explorar ao máximo. Eu conheci muita gente depois disso. Muita gente que tem esse problema, muita gente que passa por isso, e muita gente que não encontra caminho, tá? Não encontra caminho. Você bate numa porta, bate em outra, e você vai ficando sem energia, porque é você que tem que procurar, e as pessoas não acreditam em você, e é muito, muito, muito difícil mesmo, muito, nem... Nossa... Mas é bom relembrar aqui para eu perceber o quanto eu evoluí, o quanto eu estou bem hoje. Isso é muito bom. Aí tá sendo ótimo esse bate-papo, assim. Não imaginei que a gente fosse fluir desse jeito. A gente já estava batendo papo, mas foi melhor do que eu esperava, assim, de verdade. Assim, a gente ouve falar. Eu tenho adenomiose, que não é endometriose, mas eu sentia muitas dores. Então, você relatando, a gente começa a ter a noção do quanto que não é, sabe, qualquer coisa. É algo, né? E a Marta falando como que ele percorre, né, para outros órgãos, afeta outros órgãos. A gente fica achando que é só ali, né, no útero. Não vai afetando outros órgãos. Então, assim... Foi muito legal, assim. Para mim, assim, tá sendo maravilhoso. Tomara que ajude muita gente. Aí, Ritinha, tá enriquecedor. Termina aqui e você vai ver aí que vai pedir ou para compartilhar ou para salvar alguma coisa assim. Aí você já faz pra gente não perder essa, porque aí quem não conseguiu, né, assistir, pode assistir depois. De repente, se a gente conseguir transformar em vídeo, a gente pode jogar para... né, para grupos. Eu tenho um canal no YouTube que eu posso jogar lá e virar link, essas coisas todas, tá bom? Para poder, esse material aí poder ajudar mais gente depois. Vou gravar assim, vou deixar gravado, vai ficar lá no meu, e vou compartilhar com vocês, vou ver como é que faz, gente, porque eu sou um pouco leiga aqui, mas vou fazer devagarzinho para não perder essa gravação, porque foi muito relevante, foi muito legal. Isso aí. E a gente está pensando, segunda-feira tá aqui de novo para continuar esse bate-papo. Eu não sei se tem, eu acho que não. Eu já respondi a Márcia, que ela perguntou quantas horas de cirurgia. Na verdade, iam durar 6 horas a minha cirurgia, duraram 2 horas e meia, 3 horas aproximadamente só. E aí eu vou contar por quê. Tem aqui questão do impacto familiar, a Marta falou, depoimento do Fabrício. Teve uma menina aqui que colocou alguma coisa sobre... tem uma pessoa aqui, ó. Aqui na Baixada Santista tem um trabalho incrível pela Associação Endomulheres. Ó, fomos longe, hein? Que legal. Ó, falando da enxaqueca relacionada à endometriose. Tem a ver, né, com Marta, Renata? Muito, muito. Eu sentia muito também, mas achava que era de outra coisa. Então Não.
Pois é. Eu acho que eu vi alguma coisa, alguém falando de sangramento, alguma coisa. Pessoal, podem colocar na minha caixinha. A Renata abriu uma Também caixinha de perguntas, eu abri uma caixinha de perguntas. Coloca lá que a gente vai elaborar a próxima. Gente, eu tô vendo aqui, acho que o Walter falou que sangra muito. Gente, tem pessoas que como é que fala? A questão da urina. Hemorragia? Incontinência urinária, gente. É muito sinistro. Eu conheci uma menina que ela chorava sem parar, porque ela não sentia absolutamente nada. E ela teve isso e ela teve que ir dali direto para cirurgia para poder ajudar nisso. Uma menina nova, muito nova. E era endometriose. É muito doido, né? Porque tem várias coisas que acontecem e que tá muito relacionado e a mulher fica nessa comorbidades, né? Doente aquela doença que vai tendo outras comorbidades, outras doenças associadas, né? Que doido, né? Que loucura. Gente, olha só, a live vai cair, para não enterrar assim, a gente ficar falando e de repente cair. Eu não sei nem por que ainda não caiu, já são 8h05, já era para ter caído. Porque o assunto é relevante, a Estela deixou. Pois é, isso aí. Mas é isso, gente. 1, 2, 3 e fazer foto. Pronto. Segunda-feira. Pronto. Agora estamos aqui com segunda parte de por que não aceitar. Segunda parte, parte 2. E quem quiser saber de alguma coisa que a gente não falou, na caixinha. Que a gente fale sobre alguma coisa, caixinha. Isso. Minha, da Renata, ou no direct da Martinha, tá bom? Gente, no post do convite, por ter ficarem aqui com a gente até agora. Beijo, gente. Boa noite. Gratidão. Espero que tenha ajudado. Obrigada por ter compartilhado isso com a gente. Foi, assim, muito legal. Muito importante. Com certeza você vai ajudar muitas mulheres aí que sofrem disso e nem sabem, né? Amém. Martinha, gratidão, amiga. Alguém perguntou aqui, ó. Crise de enxaqueca com menstruação aparentemente normal pode ser endometriose? Temos que investigar. Vamos para a próxima. Quem é? Tem alguns sintomas, Josilene, né? Depois a Marta pode relatar quais são os sintomas. Na próxima, Josilene, vem com a gente. É muita coisa, gente. O assunto vai render. Beijo grande. Beijo, tchau. Boa noite. Eu fiz